chamo Viviane, dos Reis Soares, e estou aqui para conduzir a sua aula de História de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do desenvolvimento do capitalismo no mundo ocidental. O nosso objetivo é analisar o desenvolvimento do capitalismo no mundo ocidental, compreendendo cada uma das fases desse processo. Para isso, nós precisamos conceituar, né? Capitalismo, eu estou falando de quê? Então, é um sistema econômico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção e tem como principais objetivos o lucro, a acumulação de riquezas. Este é o sistema mais adotado no mundo hoje. Para a gente falar sobre o surgimento do capitalismo, é muito importante tratarmos do contexto no qual ele teve as condições para se desenvolver. Então, a gente vai falar de um período anterior ao capitalismo, que é um período que vai do século V ao século XV. A gente está falando de um período da Idade Média, né, na transição para a Idade Moderna, e tratando do período em que a gente tem o feudalismo como a principal organização. Então, durante o feudalismo, que acontece na Europa Ocidental, a gente tem as relações que são baseadas na posse da terra, a gente tem uma sociedade que é estamental, isso quer dizer que ela é dividida em estamentos bem determinados, com sem mobilidade, né, melhor dizendo, não há uma possibilidade de mobilidade aí da sociedade. A gente tem no feudalismo, as regiões, elas são autossuficientes, aquilo que é produzido é o suficiente para que a população sobreviva, e é um momento em que a gente não tem a utilização de moedas e de comércio. No momento assim, inicial e no desenvolvimento do feudalismo, grande parte desse período a gente não tem o uso dessas moedas e desse comércio. Aqui a gente traz na imagem algumas características desse período, né? Quando a gente fala de uma sociedade estamental, aí a gente vê a diferença social a respeito, né, de cada estamento, em que a gente tem como principal aí o rei, né, um clero que é muito forte, os membros da nobreza, e depois a gente tem abaixo os trabalhadores, que são os camponeses, né, trabalhadores urbanos. Bom, a gente tem essas relações que são bem ligadas à questão da terra, né? A palavra feudalismo, ela vem de feudo. A gente muito usa feudo como sinônimo de terra, mas na verdade feudo, ele refere-se a um benefício. Só que nesse contexto, o benefício maior que uma pessoa poderia receber era a terra. Portanto, essa associação de feudo com terra. Bom, algumas questões vão alterar essa realidade, né, do sistema feudal. Então, primeiramente, a gente fala de um crescimento populacional. A população se desenvolve, né, traz necessidades diferentes. A gente tem, então, o desenvolvimento das cidades com isso e com esse desenvolvimento também desenvolve-se o comércio. As atividades comerciais, ao fixar, né, em alguns locais, quando eles começam a fazer as feiras, elas dão condições para que essa cidade se desenvolva também. Então, as cidades, nesse contexto, elas eram chamadas de burgos. Nos burgos, muitas feiras aconteciam, essas trocas comerciais elas vão progredindo até que a gente tenha a utilização da moeda, né? Então, a gente tem também, nesse contexto, o surgimento da burguesia. Então, é um novo segmento social. A burguesia refere-se àqueles comerciantes, aquelas pessoas que desenvolviam essas atividades lucrativas nos burgos. Nesse contexto também nós temos aí o comércio, né, e o trabalho livre e assalariado. Nesse contexto também nós vamos ter a decadência do feudalismo e a criação das condições para o desenvolvimento do capitalismo. Então, nós vamos falar sobre o capitalismo. A fase que eu falei até aqui, a gente costuma chamar de pré-capitalismo, né? Então, ela oferece as condições para esse desenvolvimento. Então, falando do capitalismo, a primeira fase que a gente vai tratar é do capitalismo comercial. Também está nesse contexto aí de pré-capitalismo. Então, nesse contexto, não havia a industrialização, então a gente está aí desenvolvendo o comércio
as nações europeias, elas iam explorando outras regiões, até porque nesse contexto aí, a gente tem uma política econômica chamada de mercantilismo, que são práticas adotadas pelos estados nacionais que visam a maior lucratividade, o desenvolvimento da economia. Dentro do mercantilismo, a gente tem medidas protecionistas, e medidas que visam aí diversificar a economia e trazer progresso nesse setor. Então, os governos adotando essa política, a gente tinha uma intervenção do Estado nas relações econômicas, a gente tinha um incentivo à criação de manufaturas, um incentivo às navegações, a gente tinha uma prática que ficou conhecida como metalismo, porque era uma prática de acumulação de metais e media-se o poder de um reino, o poder de um governo, pela quantidade de metais que esse possuía. Esses países, então, com essa prática do mercantilismo, eles buscavam cada vez mais enriquecer, cada vez aumentar os seus recursos econômicos. E com isso, a gente vai ter um grande desenvolvimento do comércio e entender como as grandes navegações também permitem esse desenvolvimento, a busca de mais produtos para comercializar, né? O encontro de regiões, aí a gente tem aí um contato do mundo ocidental com o mundo oriental. Vamos tratar da segunda fase do capitalismo, que é conhecida como capitalismo industrial. Nesse contexto, a gente já está tratando de um período em que o mundo passa por revoluções que são tanto tecnológicas quanto políticas. Essas revoluções, a gente tem como exemplo a Revolução Industrial, a gente tem a Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial, ela permite esse desenvolvimento tecnológico. A Revolução Francesa, como outras que acontecem nesse período, ela vem trazer à tona questões sociais, a luta por direitos aí. Nesse contexto também a gente tem o poder nas mãos da burguesia, que é aquele grupo social que vai se desenvolver por meio do comércio. Esse grupo, ele detém o poder econômico, mas ele não tem o direito de participação política, então uma série de movimentos, de revoltas, né? As chamadas revoltas liberais vão acontecer nesse contexto e uma das maiores motivações é essa questão de buscar aí mais direitos, mais participação e atender aí as necessidades desse grupo, né, a burguesia. Nesse contexto, a gente tem um grande aumento na produtividade. Esse aumento da produtividade, essa maior lucratividade, porque quanto mais se produz, mais você vende, mais você acumula riqueza, mas ela gera também uma grande exploração do trabalhador. Então, para que essas indústrias trouxessem a lucratividade que era, né, esperada, cada vez mais eles faziam a exploração aí da mão de obra que se tinha, né? A gente tinha uma jornada de trabalho que era extensa demais, a gente não tinha nenhum tipo de condições aí, né, de trabalho, questões aí de segurança. As pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas eram muito exploradas e isso está referindo-se à forma como elas chegam na cidade, né? Então, a gente tem uma grande migração das pessoas para a cidade, precisando do trabalho, e quanto mais gente para trabalhar, mais os salários serão baixos. Então, a exploração do trabalhador, ela fica muito marcada nessa fase do capitalismo. Até eu trouxe uma imagem aqui, né, que ela mostra numa indústria têxtil algumas crianças trabalhando. As crianças, elas eram muito utilizadas, né, principalmente no setor têxtil. As mãozinhas pequenininhas conseguiam entrar aí nos lugares. Quando tinha algum problema com o fio, né, que embolava, eles poderiam ali ajudar nesse processo. As mulheres também eram muito utilizadas e mulheres e crianças, nesse contexto, recebiam menos que os homens. Muitas vezes desenvolvendo no mesmo período de trabalho, a funções que eram muito parecidas ou até a mesma função. Então, a gente tem um crescimento tecnológico, mas a gente tem também uma grande exploração do trabalhador. Para a terceira fase aí do capitalismo, né, a gente classifica como capitalismo financeiro. Nesse contexto aí, a gente fala do final da Segunda Guerra Mundial, em que vão surgir empresas multinacionais e transnacionais. A gente tem as questões relacionadas à bolsa de valores, à compra de ação, de investimento, de especulação, muito presente, né? Então, bancos e empresas, eles se unem, objetivando maior lucratividade, né? A gente vai ter as práticas monopolistas, que são alguns grupos que querem monopolizar, controlar aí algumas atividades do setor econômico. E a gente vai ter a questão da concorrência, né? Da evolução aí, do desenvolvimento desse capitalismo, né? De maneira geral. Nesse
contexto de desenvolvimento do capitalismo, a gente também tem uma importante crise aí na história do desenvolvimento desse sistema econômico, que é a crise de 1929. Essa crise ela acontece nos Estados Unidos. Ela refere-se às consequências aí das políticas liberais adotadas, né? O desenvolvimento do capitalismo, ele traz também, junto com o movimento liberal que o mundo passa, a defesa aí, né, da não intervenção do Estado na economia, né? A crença aí que foi divulgada, propagada, né, refletida por Adam Smith, que vai falar, né, que o Estado ele não deveria intervir porque o capitalismo ele se autorregularia. Só que em 1929 a gente vê que essas práticas liberais elas vão ser colocadas em questão. Por quê? Como a gente passa a ter um modelo econômico que é muito interligado, uma crise que acomete uma região, ela vai trazer sérias consequências para o mundo como um todo. A crise de 29, ela vai acontecer devido à superprodução nos Estados Unidos. Então, a gente fala de um contexto posterior à Primeira Guerra Mundial, em que o aumento do mercado consumidor fez com que houvesse um investimento muito maior na produção estadunidense. Esse investimento ele faz com que as empresas cresçam e as suas ações elas passam a ser negociadas na Bolsa de Valores e são vistas aí como uma forma de enriquecer. Neste contexto, o próprio governo, ele incentivou aí os empréstimos para que as pessoas pudessem, né, desenvolver atividades econômicas. Então, eram empréstimos que eram feitos com condições mais facilitadas. Então, muitas pessoas faziam empréstimos, compravam aí ações nas bolsas de valores. E o que acontece é que quando o mundo se restabelece, ele tem aí uma produção restabelecida, principalmente os países que tinham passado pela guerra, o número de importações dos produtos estadunidenses cai. E com isso, as fábricas elas vão começar a ter um grande excedente de produção. Então, a falta de mercado consumidor faz com que essa produção estocada gere aí grandes prejuízos para essas fábricas. Muitas delas vão ter problemas econômicos e, consequentemente, as suas ações na Bolsa de Valores também caem. No momento em que as ações começam a cair, o que vai acontecer? Muitos dos acionistas eles vão tentar vender as suas ações. Então, todo mundo tenta vender as ações ao mesmo tempo. Isso faz com que o preço delas comece a despencar e essa queda, ela vai fazer, né, com que as ações sejam desvalorizadas e haja aí esse desejo de vender, de desfazer dessas ações. Imediatamente, como a gente tem um mercado interligado, investidores vão retirando seus investimentos também, né, com medo de perder aí o investimento feito. O que acontece? Muitas das pessoas que compravam ações, que vislumbravam aí ganhar muito, elas investiam tudo que tinham. Tinha pessoas que vendiam uma casa, tinha pessoas que usavam o recurso que tinha nesse desejo de crescer, né, de fazer com que as suas rendas multiplicassem. Então, quando há a queda no preço das ações, aquele documento que referia-se a uma ação na Bolsa de Valores, ele passou a ser um simples papel. Ele não valia nada, né? E aí a gente tem uma situação social que vai ser muito conflituosa, né? A gente vai dizer assim, muito desfavorecida. Vamos pensar, a população, ela passa por questões aí que estão ligadas a essa quebra da Bolsa de Valores, que estão ligadas da perda que eles têm, tanto os investidores quanto a população que não tinha investimentos, mas que tinha seus empregos, que trabalhavam nas fábricas, que ficaram desempregadas, que passaram a não ter um salário e por isso também, né, a ter péssimas condições de vida. Então, a gente vai ter uma busca por parte do Estado de recuperar essa economia. É um período em que a gente vai passar a ter a intervenção do Estado novamente, né? Mas é uma intervenção que ela é justificada. A gente está falando de usar o modelo keynesiano, que vai falar que o Estado ele precisa intervir para evitar uma crise, então em momentos específicos. Isso permitiu que houvesse um desenvolvimento da economia novamente. Em 2008, teve uma crise parecida com a crise de 1929, também ligada à especulação, também iniciada nos Estados Unidos, cujos efeitos não foram tão agravados como em 1929.
A partir do tempo, a gente tem aí um fortalecimento da economia novamente. A partir de 1980, a gente tem o retorno ao Estado mínimo, né? Que é esse modelo aí em que não há uma intervenção do Estado, em que há uma alta regulamentação do mercado. Tratando também, né, dessa consolidação do capitalismo, é muito importante a gente falar sobre a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria, ela traz aí um embate entre dois sistemas, né, em que o capitalismo ele acaba se destacando, mas que gera também uma série de transformações no período em que esse embate acontece. A chamada Guerra Fria, ela tem esse nome porque ela refere-se a um contexto em que as duas principais potências que estavam em conflito, os Estados Unidos, né, com o sistema capitalista e a União Soviética, que trazia aí um sistema comunista, essas duas potências, elas estavam rivalizando, mas elas não poderiam entrar numa guerra de fato, uma vez que elas tinham condições aí bélicas muito grandes, né, e isso poderia levar aí ao fim do mundo, se eles usassem todas o armamento que eles tinham, né, poderia gerar um conflito em que não sobrasse ninguém. Então, certos do seu potencial bélico, essas duas potências elas não entravam em crises diretas, mas elas se envolviam em crises de outros países, como, por exemplo, no Vietnã, né, na Guerra do Vietnã, na Coreia também, né, foi o momento aí da divisão das Coreias, então eles envolviam-se também nesses setores. A gente tem nesse período um grande desenvolvimento, que é o desenvolvimento tecnológico, né? Uma vez que as disputas elas se davam muito mais nesse campo da tecnologia, do desenvolvimento científico, né? Na disseminação da ideologia, porque ambos buscavam disseminar para o maior número de regiões possível a sua ideologia. Ao final da Guerra Fria, a gente tem a vitória do capitalismo. A gente tem um outro momento do capitalismo que está dentro da fase anterior, né? A gente falou do capitalismo financeiro, e a gente tem o capitalismo informacional, que ele é um momento dentro do capitalismo financeiro, que é esse que a gente vivencia hoje, né? Então, a gente tem uma relação com as revoluções tecnológicas, a gente tem como características questões ligadas à globalização, os avanços da tecnologia de informação, a aceleração e o crescimento aí dos fluxos de informação, e a gente tem também mudanças em hábitos, em práticas culturais da população que está inserida aí nesse momento aí de capitalismo informacional. Para a gente consolidar o que foi falado aqui a respeito, né, das fases do capitalismo, eu sugiro a você que desenvolva um mapa conceitual. Os mapas conceituais, eles ajudam muito, porque a gente consegue organizar melhor as ideias. Então, eu trouxe aqui as fases do capitalismo e abaixo a gente pode colocar características de cada uma dessas fases. O que acontece? Aqui a gente tem um espaço restrito, mas vocês podem expandir esse mapa conceitual, né, com as ideias principais, aquelas ideias que te ajudem a lembrar um pouco do que foi falado na aula de hoje. Trouxe também uma questão para a gente poder testar o conhecimento sobre o que foi tratado aqui. Então, o sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas no mundo ocidental, no início da Idade Moderna, a época das monarquias absolutistas. Uma das características do sistema mercantilista era o metalismo, que pode ser definido como: letra A, os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre as metrópoles e suas colônias. Letra B, os metais só tinham validade para nações com grande capacidade de navegação, como a Espanha. Letra C, a riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. E letra D, a riqueza de uma determinada nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela depositava na Bolsa de Valores de outras nações. Então, a nossa resposta aqui é a letra C, né, que é a riqueza de uma determinada nação, ela era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Fique ligado que na próxima aula a gente vai trazer mais um assunto para você, né? Nós vamos trabalhar aí sobre o Brasil durante a Primeira República, mas bem focado nas questões econômicas. Até lá!